Texto. Nem sempre, tá? O que acontece é quando tem uma vírgula no texto, a gente geralmente dá pausa na hora de falar, mas o contrário não é regra. Então, não é usada para representar pausas. Quando usar a vírgula, então? Aí tem vários casos, né? Vamos falar dos casos aqui. Separa-se com vírgula elementos que você pode listar. Peguei um papel, uma caneta, um lápis e uma borracha. Eu posso falar, o que que eu peguei? Papel, caneta, lápis e borracha. Então são elementos que eu posso listar. Lembrando que o último elemento ele não é separado com vírgula, e sim com o E. E depois eu vou falar sobre vírgula antes do E, mas nesse caso, sim, como regra geral, não se usa vírgula antes do E. Separa-se com vírgula orações independentes. Orações independentes são orações que não precisam da outra, uma não precisa da outra para fazer sentido. O sentido dela não depende da outra, ela poderia ser separada do texto, retirada do texto e continuaria fazendo sentido. Eu andei, pulei, corri, pedalei minha bicicleta. Então, orações independentes. Lembrando que cada oração tem um verbo. Então, se eu tenho aqui andei, pulei, corri, pedalei, tem quatro verbos, então tem quatro orações. Então, estou separando essas orações independentes pela vírgula. Isola-se por meio de vírgulas vocativo e aposto. Vocativo, lembrando, é com quem você está falando. Por exemplo, você falar, mãe, vem cá. Mãe é o vocativo. Tá, vou mostrar o exemplo aqui logo. O que eu quero dizer, mãe, é que eu não gosto de couve. Esse mãe é um vocativo. Júlio, o amigo da minha irmã, é um cara legal. O amigo da minha irmã é um aposto, porque está explicando quem é Júlio. Esses elementos a gente separa com vírgula. Isola-se por meio de vírgulas elementos que poderiam estar entre parênteses. O Brasil, caso você não saiba, está na América do Sul. Então, se você vir alguma coisa que poderia muito bem estar sendo usada entre parênteses ou então entre travessões, significa que você pode usar a vírgula nesse caso. Usa-se vírgula antes de mais, porém, entretanto, todavia, contudo, etc. Ou seja, são elementos, são conjunções que indicam orações adversativas. Então, tudo que for sinônimo de mais, porém, entretanto, você coloca uma vírgula antes. Eu não gosto disso, mas vou comer. E lembrando que essa regra, na verdade, várias vezes ela é quebrada pela licença poética, mas se você quiser escrever um texto no padrão, na norma culta, você usa vírgula antes dessas palavras. Usa-se vírgula antes de pois. Não fui ao show, pois meu pai não deixou. O pois, ele é um sinônimo de porquê, mas antes do porquê você não é obrigado a colocar vírgula. Já antes do pois, você é obrigado a botar vírgula porque essa é a regra. Usa-se vírgula depois de advérbios ou locuções adverbiais que venham antes do sujeito. Hoje de manhã acordei ansiosa. Na praça eles estavam me esperando. Essas locuções adverbiais, você pode reparar que elas vão indicar ou o modo, como alguma coisa aconteceu, o tempo em que aquilo aconteceu, como hoje de manhã, ou o lugar, na praça. No caso, eu não botei aqui de modo, mas, por exemplo, felizmente estou, sei lá, na faculdade. Esse felizmente é um advérbio de modo. Então, quando esses advérbios vierem antes do sujeito, no caso, o sujeito na primeira frase, hoje de manhã acordei ansiosa, o sujeito é eu, só que tá oculto, né? E na segunda, eles estavam esperando, eles é o sujeito. Então, quando esses advérbios ou locuções vierem antes do sujeito, você usa vírgula. Agora, quando não usar a vírgula? Não se usa vírgula antes de advérbios ou locuções adverbiais que venham depois do sujeito. Acordei ansiosa hoje de manhã, eles estavam me esperando na praça. Isso aí é simples, né? Antes do sujeito você usa vírgula, depois do sujeito você não precisa usar vírgula. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Essa daí é uma coisa que muita gente faz isso quando não é para fazer, usa vírgula entre sujeito e predicado. Não se usa vírgula entre verbo e objeto.
Também é uma coisa que as pessoas cometem, um erro que as pessoas cometem muito. Minha mãe comprou, vírgula, um vaso de flores. Tá errado. O certo seria minha mãe comprar um vaso de flores sem essa vírgula. Mesmo se você for dar uma pausa na hora de falar essa frase, isso é só na oralidade. Não é pra botar vírgula, na frase escrita. Eu gosto de salame, vinho e pão. Nesse caso também. Você não é para você colocar uma vírgula antes do entre o D e o salame, não é para você botar vírgula. Entre o salame e vinho, sim, porque você está listando coisas que você gosta. Como a gente viu antes, entre elementos que você pode listar, você usa vírgula. Mas antes desses elementos, você está colocando uma vírgula entre verbo e objeto. Eu gosto. Gosta de quê? De salame, vinho e pão. Nessa vírgula aí não cabe. Nem uma vírgula antes entre o gosto e o de, por exemplo, também não caberia. Enfim, tá errado. Não se isola por meio de vírgulas elementos restritivos. Elementos restritivos. Deixa eu mostrar os exemplos aqui. A menina que era brasileira morreu. A menina que era brasileira morreu. No primeiro caso, a menina que morreu é a menina que era brasileira. Então, esse que era brasileira está restringindo a menina. No outro caso, a menina, vírgula, que era brasileira, vírgula, morreu. Quem morreu foi a menina, e a menina era brasileira. Então, esse que era brasileira é um elemento explicativo e não restritivo, por isso que a gente coloca entre vírgulas. Enquanto o restritivo a gente não coloca entre vírgulas, porque se a gente colocar entre vírgulas, a partir do momento que a gente põe as vírgulas, ele se torna um elemento explicativo. Então, aqui, restritivo, explicativo. Não se usa vírgula entre orações que tenham relação entre si, mas que não estejam unidas por conjunção. Orações que tenham relação entre si, ao contrário das orações independentes que a gente falou mais cedo. Resolva isso você, eu vou dormir. Eu vou dormir é uma oração que tem a ver com a oração anterior, resolva isso você. Eu tô mandando você resolver porque eu vou dormir. Mas eu não tô usando o porquê, eu não tô usando nenhuma conjunção para unir essas duas orações. Então, nesse caso, eu não posso usar vírgula. Eu vou usar o ponto vírgula nesse caso, mas eu vou falar disso mais à frente. Mas vírgula não pode. Um exemplo desse exemplo com uma conjunção. Resolva isso você, pois eu vou dormir. Aí tá ok. Vírgula antes do E. O E, nesses casos polêmicos, ele é uma conjunção. E aí, vamos ver aqui. Quando a gente usa vírgula antes do E, quando a gente não usa vírgula antes do E. Usa-se vírgula antes de E se as orações separadas por essa conjunção tiverem sujeitos diferentes. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. É uma letra daquela música de festa junina, né? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Então, o céu é tão lindo é a primeira oração. O sujeito dessa oração é o céu. A segunda oração é a noite é tão boa. O sujeito da segunda oração é a noite. Então são sujeitos diferentes, logo eu posso usar a vírgula antes do E. Mas não se usa vírgula antes de E se as orações separadas por essa conjunção tiverem o mesmo sujeito. Maria ligou o rádio e pegou no sono. Aqui, o sujeito de todas essas duas orações é Maria. Então eu não uso a vírgula nesse caso. A vírgula antes de E é facultativa se essa conjunção tiver função diferente de adição. Ficou tudo ão, mas é isso aí mesmo. O Brasil jogou muito mal e venceu. É uma oração adversativa. O E poderia ser substituído por mais, por porém. O Brasil jogou muito mal, mas venceu. Então esse E não está tendo função de adição, está tendo função de elemento adversativo. Então eu posso usar a vírgula, assim como eu posso não usar, se eu não quiser. É facultativo, é opcional. Ponto e vírgula agora. Ponto e vírgula é fácil, vamos lá. Usa-se ponto e vírgula para separar orações que tenham relação entre si, mas que não estejam unidas por conjunção. É como eu falei lá em cima. Resolva isso você, eu vou dormir. Se eu não estou usando a conjunção, então eu tenho que separar com ponto e vírgula. Ponto e vírgula pode substituir a vírgula para enumerar elementos. E aí, nesse caso, eu acho que é mais usado o ponto e vírgula para substituir a vírgula se você já tiver dentro dos elementos enumerados, se você já tiver vírgulas. Aí eu fiz um exemplo aqui.
Dentro do baú, encontrei uma boneca feia, parecida com uma que eu tinha anos atrás. Um bule, todo quebrado e sujo. Um lenço, que apesar de bonito, tinha cheiro de podre. Então, nessa frase tem várias vírgulas. E eu tô enumerando elementos. Os elementos que eu encontrei no baú. A boneca feia, o bule e o lenço. E para separar esses elementos, eu estou usando ponto e vírgula. E a vírgula aqui eu estou usando não para enumerar, mas sim em vários casos, né? Casos, inclusive, que eu expliquei lá em cima. Usa-se ponto e vírgula antes de uma oração adversativa em que a conjunção não venha no início. Eu gosto de frutos do mar. Ela, porém, não gosta. A conjunção, no caso, a conjunção adversativa é o porém. Se eu estivesse falando eu gosto de frutos do mar, porém ela não gosta, poderia usar a vírgula facilmente. Mas não significa também que se eu botar o porém antes do ela, eu não possa usar o ponto vírgula. Eu posso usar o ponto vírgula se eu quiser. Aí é uma questão de estilo, depende de como você quer que soe o texto. Dois pontos. Também é facinho. Basicamente, usa-se dois pontos para enunciar alguma coisa. Uma fala, uma enumeração, uma citação, uma condição, um exemplo, etc. Inclusive, eu estou usando dois pontos aqui para enumerar, no caso, os casos em que eu posso usar os dois pontos. Então, eu estou anunciando uma enumeração. Com um sorriso no canto da boca, Ai, gente. Blanche disse: gosto de explicações que trazem exemplos nelas próprias. Então, aqui eu estou anunciando uma frase e tô usando dois pontos e aí é isso aí, né? Essa frase já explica tudo. Usa-se dois pontos para concluir ou resumir uma ideia. Porque a zoeira é assim, sem limites. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado também, né? Foi um vídeo bem básico e se você achar que precisa acrescentar